Está preso o homem que matou a própria mãe no bairro Jardim Leopoldina, zona norte aqui de Porto Alegre. Nós mostramos esse caso ainda ontem, ao vivo, com Marcele Dutra, momentos depois do crime. Só que as informações preliminares eram de que o homem estava em surto e de que o corpo da idosa de 77 anos não tinha sinais aparentes de violência. A polícia acreditava que a morte dela poderia ter sido por causas naturais. Só que o caso teve uma reviravolta a partir do trabalho da perícia e agora é investigado como feminicídio. Vitor Costa acompanha a evolução das investigações e atualiza esse caso para a gente. Enche a tela. O homem de 52 anos, de acordo com a investigação, matou a própria mãe, Joana Berruti, de 77 anos. Não se sabe ao certo o que é que ele teve, mas é tratado aí o crime como um feminicídio. E está aqui a delegada para poder nos esclarecer melhor justamente as questões que envolvem, a lei. Delegada, uma boa tarde, obrigado por nos receber. A gente explica um crime, que é tão bárbaro assim e choca a todos. Todo mundo tem mãe. Mas esse enquadra no feminicídio por que motivo? O artigo 121A do Código Penal considera o crime de feminicídio por razões da vítima ser do gênero feminino. E ele também prevê que a violência doméstica e familiar se encaixa nas razões de gênero feminino. Foi por isso que um filho, ao ceifar a vida de sua mãe, vai ser condenado, processado, esperamos que condenado, pelo crime de feminicídio. Muito bem, porque tem essas agravantes assim também, essas qualificadoras aí nisso tudo. Ô delegada, ele já prestou depoimento? O que vocês têm a respeito da saúde mental desse monstro aí? O que tu pôde já colher? Nas primeiras diligências, a Delegacia de Homicídios ouviu o suspeito e ele negou o crime. Ele alegou algumas situações diversas que ocorreram naquela noite e que apenas a mãe dele, ele alegou, teve um surto e ele apenas assegurou e ela então faleceu. No primeiro momento, ele depois tentou tirar a própria vida, ele se autolesionou e foi tratado no primeiro momento como suicídio. Tentativa de suicídio e a morte aparentemente sem sinais externos da vítima. Então, as diligências continuaram e foi concluído na necropsia que ela teve uma morte por asfixia mecânica, ou seja, uma morte provocada por asfixia feita por terceiro. Então, a única pessoa que estava lá era o filho. Nos primeiros momentos, a Delegacia de Homicídio escolheu o vídeo do depoimento dele. A gente pode perceber que ele estava desorganizado mentalmente, inventando, então, algumas situações que ocorreram no âmbito doméstico com eles dois, e a gente pôde, então, concluir que ele foi o autor do crime. Claro, é uma parte de, às vezes, assim, estrangulamento, mesmo, contra essa mulher. E ele estava sob efeito de alguma droga pesada, alguma coisa, delegado? A princípio, nós não detectamos nada de álcool ou entorpecentes. E ele já tinha algum histórico de problema psicológico? Não sabemos ainda. A investigação pós-prisão iniciamos hoje já, e a gente vai percebendo esses aspectos durante a investigação. Eu estive lá com os meus colegas delegados, a gente ouviu a vizinhança e até uma guria que mora no mesmo bloco falou que ficou assim assustada com a presença da brigada militar, Os brigadianos que informaram também que ele tentou contra a vida dele ali. Mas em algum momento o imóvel estava muito revirado, também a janela quebrada, tudo. Já tinha algum histórico dele ter sido violento contra a mãe, a própria mãe? Nós não temos ocorrência registrada por ela, ele também não tem antecedentes. Então, agora, na fase de investigação, a gente vai colher os depoimentos para ver se ele já tinha tido algum tipo de violência contra ela. Sim, o imóvel estava revirado, os móveis do quarto dela quebrados, e ele mesmo no hospital, ao ser ouvido pela primeira vez, ele alegou que ele tinha quebrado. Depois da morte da mãe, ele quebrou o quarto. Ele foi localizado onde e de que forma? Ele esteve foragido em algum momento, delegado? Não, ele estava em atendimento médico. Ele foi ouvido ali, as diligências continuaram, ele ficou sob vigilância. E assim que foi concluído pela morte por asfixia mecânica, foi efetuada a prisão dele no hospital onde ele estava sendo tratado. Nós não tivemos defesa ainda no procedimento, Ele é muito recente, foi de ontem à noite. E o Código Penal prevê a pena de até 40 anos, a nossa maior pena do Código Penal. Então, isso aí na dosimetria da pena é o juízo que decide, depois provavelmente ele vai a júri popular, e aí os jurados
se entenderem pela condenação, o juiz vai fazer a dosimetria da pena. Como ele é réu primário, então a gente não vai chegar nos 40 anos, provavelmente, né? Mas isso é assunto depois do Poder Judiciário. Para fechar, delegada, tem algum outro familiar? Ela tem algum outro filho ou algum companheiro, alguma pessoa? Eu não identifiquei ainda, as diligências ainda estão em andamento, por isso eu não posso entrar neste mérito ainda, tá? A gente está ouvindo as pessoas, já fomos no local e ainda está em investigação, a gente tem 10 dias para concluir o procedimento. Beleza. Fernanda Campos, obrigado, parabéns pelo trabalho da senhora. De nada. Uma boa tarde. Boa tarde. É isso, né? Situação extremamente delicada. Mais uma vítima, né? A gente já tinha contabilizado aí o ano passado muito triste de feminicídio, esse início de 2025 também bizarro em relação a crimes, né? Justamente como a delegada falou ali, né? O feminicídio já se baseia pela questão de ser uma morte, pelo fato de que é contra a mulher, por ser mulher. Aí já é um agravante, né, surreal. E nesse ainda fica mais triste, assim, né, até mais comovente, por ser a mãe. Então, a gente segue acompanhando os detalhes. Hoje também vai ter as reportagens, a nossa programação e, claro, acompanhar o desenrolar dessa história.